Na madrugada de sábado para domingo, no balneário Arco-Íris, ocorreu uma briga lá envolvendo 2 rapazes e um deles estava portando uma arma de fogo, foi para a parte externa do balneário e quando a vítima saiu, ele tentou disparar contra esse rapaz. Felizmente, o disparo não atingiu e o autor do disparo foi preso em flagrante delito. Doutor, mas houve alguma briga entre eles ou não? Olha, segundo relatos, começou um tumulto porque um dos rapazes se aproximou da namorada do outro. Daí iniciou uma discussão e logo depois o autor do disparo foi para fora do balneário para ficar aguardando a vítima. Certo. Agora, o autor do disparo, ele está preso ou não? O autor foi preso em flagrante delito, foi encaminhado para a cadeia pública e agora vai ficar à disposição do Poder Judiciário. Certo. Agora, o fato triste deste domingo, né, foi o atropelamento de um menor, é isso? Uma criança de 4 anos lá no bairro Bela Vista. É muito triste, lamentável realmente, uma criança de 4 anos, tinha muito aí pela vida, muito para viver e foi atropelada. E o mais complicado ainda é que a pessoa que atropelou também era menor e conduzia um veículo automotor. Esse rapaz que conduzia o veículo menor, ele vai responder por fato análogo ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. E o pai desse menor vai responder por ter cedido, autorizado ou confiado a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada. Doutor, o menor que atropelou, ele tem quantos anos? Ele tem 16 anos de idade. 16 anos de idade, já com uma moto nas mãos, quer dizer, com uma arma nas mãos, né? Aqui na cidade isso é muito comum, nós estamos combatendo com bastante força aí essa prática. Muitas pessoas conduzem veículo automotor aqui sem possuir a CNH, muitas das vezes são menores, e o que nós podemos fazer é responsabilizar os responsáveis, os pais. Nós temos vários procedimentos aí nesse sentido, e todo menor, toda pessoa desabilitada que foi encontrado aí conduzindo o veículo vai ser autuado, vai receber a infração administrativa que é lavrada lá pela Polícia Militar, e aqui na Polícia Civil nós vamos fazer o procedimento criminal. Agora, o pai deste menor que atropelou e matou essa criança, esse pai já foi ouvido? Bom, o pai já foi ouvido, ele relatou que tinha conhecimento que o seu filho tinha moto. Pelo fato do homicídio culposo, o pai não é responsável criminalmente, mas pode ser responsável civilmente. E o menor vai ser responsabilizado pela conduta de ter causado o homicídio doloso. Doutor Mário, e os pais deste menor que faleceu? Os pais foram ouvidos? A criança fazia o que na rua no instante em que foi atropelada? Bom, segundo relatos, estava tendo uma promoção próximo ao local, em algum estabelecimento comercial, e tinha muita gente ali na região. E um ônibus estava parado, a criança saiu de trás do ônibus. Esse é o relato de algumas pessoas. Nós estamos ainda averiguando, vamos ouvir outras pessoas para confirmar essa versão, mas primeiramente esse foi o que chegou para a Polícia Civil. Agora, doutor, o senhor está, evidentemente, hoje ouvindo as partes, né? Mas, a princípio, assim, faltou responsabilidade de quem? Dos pais deste menor que faleceu? Ou então a responsabilidade é daquele que atropelou e que é menor também? Olha, existe a responsabilidade tanto do menor como do responsável do menor. Como eu falei, o menor ele vai responder por uma conduta que se amolda ao crime de homicídio culposo. Por ser menor, ele não comete crime, ele comete ato infracional. Então é um ato infracional análogo ao crime previsto no Código de Trânsito. O pai do menor que permitiu que ele conduzisse esse veículo sem habilitação, ele responde também por um crime previsto no Código de Trânsito brasileiro, que é permitir ou confiar, entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada.
Certo, bem, o senhor falou há instantes atrás que tem havido muito isso em nossa cidade, né? Alguns pais que permitem que os filhos peguem motos, peguem carros e que saiam pelas nossas ruas aqui, né? Qual é o conselho que o senhor daria neste momento a esses pais? Porque a gente vê constantemente atropelamentos e a gente vê também até menores alcoolizados, né? Conduzindo motos e às vezes até carros. Bom, exatamente. A gente tem que dar o conselho é o seguinte: o pai, o responsável, o pai, a mãe, o responsável de modo geral, ao permitir que esse menor conduza o veículo sem habilitação, ele está cometendo um crime. E vai ser responsabilizado pelo crime cometido. Além do crime que ele cometeu em fornecer esse veículo à pessoa não habilitada, pode acontecer o que aconteceu esse final de semana, que é um caso muito mais grave, que é a morte de uma pessoa. E nesse caso foi de uma criança. Então o conselho que a gente dá, o filho tem que ir de um lugar para o outro, não dá moto, não dá carro, perde um pouquinho do tempo, perde 5, 10 minutinhos do seu trabalho, da sua diversão, leva o filho até o local que ele tem que ir, vai buscar o filho no local que ele está, para evitar problema, porque caso contrário, esse responsável ele vai ser punido aí de acordo com o Código Penal. Certo, doutor. Agora sobre a morte dessa criança ainda, né, que foi atropelada e que morreu. Foi na tarde de domingo no bairro Bela Vista, né? Essa criança teve morte instantânea ou não? Olha, nós ainda não ouvimos os familiares da criança. Estamos aqui ainda no início dos trabalhos. Segundo relatos, a criança saiu de trás do ônibus, foi atropelada. O condutor ele parou para prestar socorro. Como tinham muitas pessoas, muitos populares, ele ficou com medo de ser agredido, de ser linchado por esses populares e foi retirado do local por terceiros. A criança recebeu atendimento, mas não sei lhe informar agora se a morte ocorreu no local do acidente ou se chegou ao hospital. Isso eu não tenho essa informação no momento.